Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao canal Conhecimentos de Física. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês um pouco do processo editorial para publicação de artigos científicos. Essencialmente o pessoal me pergunta, professor, como que eu faço para publicar um artigo científico? O ingrediente principal nesse processo é você ter uma descoberta científica. Se você tem uma descoberta científica que seja relevante para a ciência como um todo, ou para a sua área de pesquisa, o próximo passo é você considerar o periódico indexado que você pretende submeter aquele artigo. E como que você escolhe o periódico científico para fazer isso? Depende da relevância da sua descoberta. Quão mais relevante ou quão mais importante, quanto mais importante for a sua descoberta científica, maior o prestígio do periódico que você deve submeter. Tudo bem? Aí você pega, você escolheu o periódico, você vai ter que se informar daí qual o formato que você deve escrever o seu artigo, como você vai dispor as figuras no texto, coisas mais estéticas para você fazer o envio. Aí você faz o envio, o editor recebe o seu artigo, geralmente acompanha uma carta que a gente chama de a carta de acompanhamento, ou cover letter, e ali você explica por que o artigo é relevante, por que a comunidade vai ter benefícios com aquela comunicação, coisas do gênero. Aí o editor analisa aquilo e ele pode ou não acolher o seu artigo. O que significa acolher? Significa que ele vai mandar o seu artigo para revisores daquela revista científica. E o que significa não acolher? Significa que ele vai te escrever um e-mail, mandar um e-mail, dizendo que o artigo é de interesse geral, mas ele infelizmente não pode acolher porque não se enquadra no perfil da revista ou coisa do gênero. Aí vai para os referis, você não sabe quem são os referis, quando eu me falo referis, são os revisores. Vai para os revisores analisam o artigo, eles leem e emitem pareceres. Depende da revista. Pode acontecer de você ter um revisor somente, dois revisores ou até mais. Os tais revisores ou revisoras enviam enviam os pareceres para o editor recebe, lê, analisa e faz um comunicado aos autores ou ao autor correspondente do artigo submetido. E isso geralmente acompanha uma decisão final, aceito ou não aceito, ou faça tais revisões, conforme sugerido pelos revisores, e você vai ter o artigo publicado na nossa revista. Tudo bem, aí você recebe, você deve responder ponto a ponto se pontos foram destacados ou questionamentos foram feitos pelos revisores. E aí você vai para a chamada segunda rodada. Você envia para o editor envia para os pareceristas olham se você respondeu apropriadamente e você recebe, eles retornam para o editor e o editor retorna para os autores. E isso pode demorar um certo tempo. Pode acontecer de você fazer essa segunda rodada e o artigo não ser aceito. Como também pode acontecer de você fazer essa segunda rodada respondendo questionamentos e o artigo sim ser aceito para publicação. E se o artigo é aceito para publicação, como é que fica daí? Aí você, dependendo se for uma revista que cobra taxas de publicação, você deve pagar as taxas. Não são geralmente baratas, é um valor expressivo. E aí o artigo vai para a produção final. E o próximo passo é você esperar que seu artigo seja lido pela comunidade e seja bastante citado, tá bom? Bom, essa é a mensagem de hoje. Eu desejo uma boa física a todos. Até a próxima.